Graça e paz, como nós estamos fazendo uma série de devocionais no livro de Salmos, hoje nós vamos estar trabalhando com o Salmo de número 6, aonde Davi recorre à misericórdia de Deus. Então ele escreve ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. O alago, meus ossos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Irmãos, o Salmo de número 6 é o primeiro salmo listado como uma série de 7 salmos chamados salmos penitenciais. Alguns comentaristas dizem ter sido escrito por Davi quando ele sofria por causa daquilo que havia feito, por causa do pecado com Betseba e da morte tramada por ele de Urias. Ainda que este salmo seja uma composição individual, ele se tornou ao canto corporativo. Este salmo é um salmo de queixa a Deus, exibe não só o apelo dirigido a Deus, mas também a confiança em meio à angústia. Deve ser comparado também a outros apelos no saltério e a oração de Ezequias depois de sua enfermidade, pois certamente iria morrer e não viver. Então Ezequias vira-se e ora ao Senhor, e Deus então fala para o profeta voltar, pois Deus havia acrescentado 15 anos à sua vida. Ele deve ser comparado a outros apelos no saltério e à oração que aqui acabei de dizer. Este então, como disse, é o primeiro dos salmos penitenciais. Ele é dividido em 3 partes. A primeira nos apresenta o clamor do salmista a um Deus gracioso, que vai do verso 1 até o verso de número 3. Cada porção do salmo se abre com um imperativo. O salmista não confessa aqui qualquer pecado, quando comparado com o Salmo 38, que se abre com quase as mesmas palavras. Ele continua rogando pela intervenção divina em seu caso. A extensão completa do seu problema é desvendada pela referência tanto aos ossos quanto à alma, no corpo e no espírito. Ele se acha profundamente atribulado. Quantas vezes nos encontramos assim? Quantas vezes parece que há em nós um sentimento de angústia tão profundo, parece que ele nos abala as estruturas, mexe no nosso interior, mexe no nosso intelecto, mexe conosco. Então ele vai no profundo. Então ele está dizendo daquilo que o abalou tanto nos ossos, no corpo e no espírito. Ele se acha profundamente atribulado. Quando ele termina com essa indagação, dizendo: Senhor, até quando? Em sua angústia ele rompe, ele clama em meio à sentença. Durante sua dolorosa e perene enfermidade, ele clama a Deus: até quando, Senhor? Até quando?
Quantas vezes nos vemos assim? João Calvino não pronunciou nenhuma palavra a respeito. O que ele vem dizer desta queixa é como se aquele sentimento erguia seus olhos ao céu e dizia: Senhor, até quando? A exposição traz para nós aquele sentimento daquele que aguarda, mas ao mesmo tempo que ele aguarda, ele sente em si a profundidade da dor que aquele mal está lhe causando. É o aguardar de maneira que mexe conosco em todas as nossas estruturas. Senhor, até quando? Talvez você já tenha passado por situações assim, aguardando de Deus a solução por algo que você fez, por algo que você está vivendo. É importante que você, conforme nos fala no livro de Romanos, capítulo 5, leia lá depois, que você espere, que você tenha esperança em Deus, que você clame a Deus e aguarde o socorro do Senhor. Por tantas provas, lutas, dificuldades que passamos, que sofremos, que precisamos esperar em Deus, pois só o Senhor conhece o que vai no íntimo de cada um de nós. A segunda divisão se encontra dos versos 4 até o verso de número 7, onde ele descreve a sua dor, uma experiência frequente de muitos crentes na angústia, sentindo a distância do Senhor, e o seu desejo é que ele volte. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Ele sente um distanciamento do Senhor e ele diz: volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Ele entende que tudo quanto nós recebemos do Senhor não é porque em nós existe algo que seja agradável a Deus, ou que façamos, ou que fizemos algo para alcançarmos de Deus as suas benevolências. É como se nós merecêssemos de fato alguma coisa. Ele sabe que não. Ele sabe que não merece nada. Entretanto, ele aguarda na graça. A graça é o favor imerecido de Deus, é sabermos a condição que nós encontramos, a vida que vivemos e como nós não merecemos nada de Deus, mas entendendo que Deus é bondoso, misericordioso e que por sua graça nos socorre em tempo oportuno. A oração do salmista mostra que ele reconhece o seu estado de pecaminosidade e que tudo quanto lhe sobrevém vem do favor imerecido de Deus. Então ele diz: salva-me por tua graça. Isso aponta também para as misericórdias de Deus reveladas a nós em Cristo Jesus, porque nós jamais poderíamos, pelas nossas obras, justificarmos a nós mesmos. Nós jamais poderíamos, pelas nossas obras, agradarmos a Deus. Nós jamais poderíamos, através do cumprimento de leis, causar a nossa justificação. E é por isso que Cristo se manifesta. Para morrer a morte que devíamos morrer, ele nos substitui na cruz, e aqui nós temos a doutrina da substituição, pois nele não havia pecado, morrendo a morte que convinha a nós, por sua justiça somos justificados. A obra de Cristo é imputada a nós, a sua justiça se torna nossa justiça, e se faz assim a justiça que deveria ser feita, para que se cumprisse o que Deus havia dito, satisfazendo então a justiça de Deus. Nele, em Cristo Jesus, somos justificados, e então ele nos salva por sua graça. O salmista continua no verso 5 dizendo: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? O que entendemos aqui é que ele ora a Deus
e ele tem a necessidade de um livramento urgente vindo de Deus para com ele. E a base do seu clamor, a base para a sua oração, a base para o seu apelo é o infalível amor pactual de Deus, da aliança feita de Deus com o seu povo. Não é especificado qual é a condição estressante. Tudo que sabemos é que as horas da noite, elas eram difíceis demais para o seu servo. Ele diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. Então vemos que a noite era particularmente difícil demais para ele. Ele tem o senso de separação de Deus, e neste senso, neste sentimento de separação, aqui nos fala a palavra de Deus que ele faz nadar o seu leito, pois chora copiosamente, se derrama diante de Deus, dadas as angústias e o sofrimento que se encontram em sua alma. Como se alguém trouxesse a ele a palavra de encorajamento. Há dois verbos bastante importantes neste texto que diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha oração e aceitará. No caso, na minha tradução, o Senhor acolhe a minha oração. Então ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe, o Senhor aceitará a minha oração. E como que triunfante dentro do sentido deste sentimento de resposta, ele diz: envergonham-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame, porque esperavam por sua destruição. Entretanto, a sua segurança de que Deus o ouviu, respondeu, acolheu, aceitou a sua oração, o fez como que numa nota triunfante se alegrar e sobressair sobre aqueles que desejavam seu mal. Meu querido, minha querida, é importante que tenhamos as mesmas exposições dentro de nós, que tenhamos dentro de nós as mesmas convicções, que ao olharmos para nós e vermos em nós as nossas maldades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, ou até mesmo a necessidade penitencial devido a um erro cometido, sejamos verdadeiros, derramemos diante dele as nossas lágrimas e lancemos aos seus pés o nosso clamor, para que Deus ouça a nossa oração e em nome de Cristo Jesus nos socorra em tempo oportuno. Que as suas orações sejam conhecidas de Deus. Que Deus te abençoe.